Fala André, beleza, beleza? Uma ótima tarde pra você, pro Hilton Bezerra, Alexandre Mota, dando a honra hoje também aqui no Jogada Segundo Tempo. Fala. O Alvinegro de Prangabuçu embarcou por volta de 3 horas da tarde aqui no Aeroporto Internacional Pinto Martins para este jogo diante do Flamengo. O técnico Léo Condé tem aquelas baixas que a gente já destacou aqui, William Machado e Matheus Bahia suspensos. Pedro Henrique confirmando, fica na capital cearense, não tem condição de jogo para enfrentar o rubro-negro carioca. O vovô relacionou 24 jogadores para esta partida. Vou trazer a lista para vocês agora. Os goleiros Bruno Ferreira, Richard e Fernando Miguel estão entre os relacionados. Os zagueiros Marcos Vitor, Éder, Marlon e Gabriel Lacerda. Os laterais são 3 opções: Fabiano Souza, Rafael Ramos e Nicolas. Meio de campo tem Zanocelo, Dieguinho, Lucas Lima, Richardson, Lucas Mugni, Lourenço, Fernando Sobral e Vina. E no ataque, Rodriguinho, Paulo Baia, Pedro Raul, Galeano, Fernandinho e Ailon. São as opções do técnico Léo Condé para enfrentar o Flamengo. O vovô não tem nenhuma novidade extraordinária em relação à equipe que enfrentou o Cruzeiro no último sábado, André. Muca, valeu, obrigado pelas informações. E o Luca não foi de novo, né? O Luca nem viajou, né? Novamente não viajou. Nem viajará mais. O Luca... Nem viajará mais, porque Pois é, domingo não tem mais. acabou a brincadeira. E depois não tem mais jogo. Depois não tem mais jogo. Simples assim. O Luca, ele reveza com o Rodriguinho ali, com o time do Ceará, o Léo Condé, ele tem uma lista certinha de jogadores que ele sempre viaja, né? O Luca viaja em alguns jogos, depois o Rodriguinho não vai, e aí fica nessa. Ou o Rodriguinho vai, ou o Luca vai. Então, dessa vez, Rodriguinho Uma foi vaga escolhido, no avião, né? mas que não joga, no time do Ceará desde o jogo contra o Vasco. Eles mudam de lugares no reino da inutilidade. É mais ou menos isso aí. Agora vamos combinar uma coisa. Daqui para amanhã não vamos mais falar que o Ceará não jogará com o Matheus Bahia e com o William Machado. Vamos combinar, né? Não, Todo mundo já sabe. Vai chegar amanhã, de tarde, à noite, até a hora do jogo, dizendo que esse homem, todo mundo já sabe. Mas quem é que entra? Todo mundo já sabe, então vamos falar de quem vai jogar. Você sabe quem é que entra? Não, eu quero saber. É exatamente isso. Isso, agora, que eles não vão jogar, desde o século passado, há mais de meio século, que todo mundo já sabe. Aí fica, puxa vida, essa cantilena. Basta! Mas eu ia dizer uma coisa. Quem deve entrar no lugar deles? Exatamente. Quem deve entrar? Por exemplo, você acha que é óbvia essa escolha? Eu não acho. Eu acho que o são as Nicolas entra. Eu não acho jogador que o para Nicolas posição. deve entrar. Bom, eu estou dizendo que ele já foi utilizado quando o Bahia não jogou. Foi muito Não é? mal. E em outras oportunidades, com a linha de 5, o treinador fez algumas alterações que mandou o Rafael Ramos jogar lá do lado esquerdo. É o que eu acho que deve acontecer. Ele já não O é Rafael muita Ramos coisa lá do na lado esquerda. direito, quanto mais do lado esquerdo. Vai ser a linha de 5, será? Essa é outra dúvida. A outra dúvida. Quem Será? Você ficaria sabe. no lugar do William Machado? Hein? O William Machado? Pode ser Aí eu acho que é mais pro Marlon. Marlon, Eu acho que é mais Ou o pro Éder, Marlon. parece que o Éder é mais 4 zagueiro. O Éder joga mais pelo lado esquerdo. Exatamente. Então aí já Então tem esse é o outra assunto. dúvida. Esse é o assunto. Essa é a Esse dúvida. é o Não ponto. as ausências. Não, as ausências, elas são apenas o pontapé inicial, Mas porque olha, eles estão entrando no lugar de quem estão ausentes. Mas, e eu quero saber a sua opinião, torcedor. Vou chamar o torcedor para participar com a gente. 988-87-1306. Manda aqui no nosso WhatsApp e manda no @jogadasvm, que é o nosso canal no YouTube também. Quem é que entra na zaga? É Marlon? É o Éder? Quem é que você colocaria na zaga no lugar do William Machado? E na lateral esquerda? Nicolas ou Rafael Ramos? Ou você alteraria ali o Aliás, esquema tático, faria alguma outra mudança mais drástica? Manda pra gente que eu quero saber a sua opinião. e tem um detalhe: se ele colocar o Rafael Ramos pelo lado esquerdo, ele deixa de fazer a linha de 5. Eu acho que ele tem que fazer a linha de 5 utilizando o Nicolas, que é da posição. E ele colocaria, naturalmente, acrescentaria. Você sabe de uma coisa? Tem uma outra possibilidade pra você. Pra mim Ele não. pode Ceará. formar a linha de 5 com 3 zagueiros de origem. E aí, no caso, o Rafael Ramos seria o lateral esquerdo. E ao invés de trazer o Fabiano pra jogar mais por dentro, que foi o que ele fez contra o Corinthians, Sim. ele colocaria o Éder e o Marlon. Ou não seria um ou outro, mas iria com Marcos Vitor, Marlon, Éder, os 3 zagueiros, Rafael Ramos improvisado na esquerda e Fabiano na E direita. o único reserva seria Gabriel Lacerda para a posição. Gabriel. Pra zaga. Dentro Oi, me dessa diga uma ótica coisa. aí. Eu não me lembro mais nem das feições do Gabriel Lacerda.
É Tanto tempo que igualzinho o não Daniel joga. Farias. É, o Del É a Farias. cara do Daniel, não é? Igual. É verdade. Se você chegar pra ele perguntando quem é Leônidas da Selva, Ah, aí é que Ele vai se confundir. Aí é que ele fala mesmo. mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Nós estamos falando aqui em linha de 5. Eu tive fazendo algumas escavações em um livro, Futebol no Bolso. Esse livro é velhíssimo. Foi o primeiro livro de futebol que eu comprei Qual para autor? atender a minha curiosidade. Rapaz, são vários autores. É um livro feito com vários autores. Futebol no Bolso é um livro verde. A capa já está prejudicada. Eu fiz uns concertos, certo? Certo. E mantive esse livro. E o encontrei. E ontem eu procurei um capítulo que dizia respeito ao futebol defensivo. Certo. Sabia? Na Europa nós tínhamos famosos o ferrolho suíço, fechado mais do que aquilo que você pode imaginar, Tradicionalíssimo. o catenacchio italiano e a nossa retranca. 3 esquemas defensivos. E eu percebi que a retranca, a velha e tradicional retranca, do tempo das carruagens de Ben-Hur. Você assistiu Ben-Hur, aquele filme com o Charlton Heston? Sim, sim. Você viu como é o nome que se dá, aquele transporte? Tem um nomezinho, rapaz. Charrete? É charrete, né? Mas parece que tem um outro nome. Desde daquele tempo, entendeu? Que esse esquema existe. Então a linha de 5 é o novo nome da retranca. A linha de 5 zagueiros, mais 3 volantes e 2 atacantes, que também têm a obrigação de marcar. Vejam a que tempo nós fomos, quase um século atrás, começo do século passado. Aí você bota um time com a linha de 5, com 3 volantes, mais 2, não é nada mais, nada menos do que a nossa velha retranca, do tempo do Coliseu ainda. E eu acho que isso que o Condé tem reproduzido. Sabia? Olha como a retranca ganhou outro nome no Ceará. É o esquema defensivo do treinador Condé. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Então preparem a aflição. Mas será que você acha que o Ceará vai nessa retranca toda amanhã? Tu acha que o Ceará vai encarar o Fortaleza ou o Flamengo. Flamengo na mó maré? Qual é a de vocês aí, ei? Não, Vocês estão pensando o quê? eu acho que ele que vai. cachaça é água? Ele vai muito precavido, sem dúvida Precavido? nenhuma. Mas o Ora, negócio, precavido. Alexandre Mota, quando você adota essa retranca, essa postura excessivamente defensiva, e ela é válida, eu também concordo. Eu acho que o Ceará vai nessa cautela aí. Mas eu lembro, por exemplo, de 2019. O torcedor do Ceará vai lembrar. Ceará e Flamengo no Maracanã. O Ceará enfrentou o Flamengo do Jorge Jesus, 2019. Fez 1-0 no primeiro tempo. Gol do Thiago Galhardo. Aí no intervalo, o Adilson Batista vai e faz a famigerada substituição. Sai Thiago Galhardo, entra Thiago Alves. Você lembra o que aconteceu no segundo tempo? O Flamengo fez 5 gols. Só isso. 5-1, foi 5-1 pro Flamengo. Porque ele recuou demais. Não é que o Ceará não tivesse no primeiro tempo jogando recuado, estava. Mas ele chamou demais o Flamengo pro seu campo. E aí, quando você chama demais o adversário, quando você tem um oponente com a qualidade, com a capacidade técnica que tem o Flamengo, e você não esboça nem mesmo a capacidade de contra-ataque, de ameaçar de uma maneira simples que for, mas que você mostra uma inofensividade, você permite que o adversário se instale totalmente em cima de você. E aí, meu amigo, de tanto martelar, uma hora fica difícil de resistir. O Ferroviário, certa feita, levou uma sapatada do Flamengo. Um auxiliar técnico do Ferroviário, desde a primeira pré-eleção no hotel até a última, antes do jogo, disse: não mexam com os homens. Era o Flamengo que dizia: não mexam com os homens. Não adianta a gente ir lá na frente e ser atrevido e tentar fazer gol. Porque se a gente mexer com os homens... E parece que o Ferroviário, se eu não me engano, ou foi na frente 2 vezes, ou fez um gol. Meu amigo. Aí o Flamengo, ó, vapo, 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 vapo. Aí no intervalo, você sabe o que o auxiliar disse para os jogadores? Eu não disse que vocês não mexessem com os homens. Entendeu? Mas o Alexandre parece que tem muita coisa a dizer. Não, eu acho que a Se gente... ele conseguir...
Você, por exemplo, fez um comentário e Ave Maria, eu pensei que você não ia terminar nunca. Rapaz, é pra você Você ver como foi prolixo, você foi de uma prolixidade. Eu acho que não. hoje vocês estão se querendo, né? Sempre. Harmoniosos, né? Mas é isso, o choque das almas também tem dessas, né? O choque Mas de quê? Das almas. Rapaz, pra Almas que se entrelaçam em algum momento. Você, vou dizer, com essa sua poesia e com sua superioridade lírica, você nos humilha. Não, jamais. Por isso que você é chamado do poeta português maior. O Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Mas continue, poeta. dentro dessa ótica, eu sempre penso, WB, que há quem convida e há quem se convida. Sim. Nem sempre Explique melhor. Nem sempre nós podemos impedir o inevitável. Há quem diga, vamos convidar o Flamengo para o nosso campo. Mas o Flamengo se convida ao seu campo, pela sua qualidade técnica. Então isso é algo que muitos entendem como jogar de forma reativa, mas talvez seja a única forma de jogar. É muito importante a gente ressaltar o que é possível fazer. Dentro dessa ótica, eu vejo o Flamengo goleando muitos adversários que jogam completamente de forma defensiva. Então, jogar de forma defensiva, por mais que seja a única saída, também é um risco, como o André estava pontuando. Mas, ao mesmo tempo, não se sabe se dá para jogar de outra forma. Talvez a melhor forma de enfrentar um Flamengo diante desse contexto, sabendo que vencer é garantir a sua presença na Série A, mas é um resultado muito difícil e não vencer não significa necessariamente perder, porque empatar também pode contribuir com alguma coisa. Ah, não, o empate é excelente. Dentro dessa ótica, seria muito interessante fazer com que o jogo não andasse. E aí não basta só uma linha de 5. Talvez fosse necessário também mexer no seu meio campo, que é justamente o setor de maior efervescência intelectual do Flamengo. A criatividade de Arrascaeta, a criatividade de Jorginho, daquele Saul. Talvez seja necessário colocar mais força por ali. Então acho que as mudanças são em todos os setores para o time do Ceará. E aí entra, talvez, André, no grande problema, o grande desafio do Condé, que é conseguir ser alguém que enxerga também essas outras variáveis que o jogo às vezes lhe cobra. Eu estou falando sobre um time que não tem talvez todas as peças, mas saber que ele repetir a mesma dose que ele vem utilizando nos últimos compromissos talvez não seja útil. Por exemplo, eu refleti muito sobre isso. Quando o Ceará tem 2 jogadores específicos que se mexem menos, isso é um risco para enfrentar o Flamengo. E aí você deixar juntos Pedro Raul e Lucas Mugni, por exemplo, ou Pedro Raul e Vina, para mim são 2 jogadores que têm baixíssimo poder de contenção, de marcação. É problema. Então são aspectos que o Ceará precisa trabalhar. Tem um jogador que eu gosto muito, acho que ele faz uma temporada excepcional pelo que se esperava no início do ano, mas eu sinto que ele já não está tão bem, as baterias estão acabando, que é Dieguinho. Dieguinho não vem fazendo bons jogos. Dieguinho vem terminando às vezes os jogos até muito extenuado. Acho que ele caiu um pouco de rendimento. Acho que não porque ele não consegue mais jogar, mas acho que pelo desgaste do que é a temporada, que é uma jornada muito ampla. Talvez dentro dessa ótica, estou pedindo para tirar o Dieguinho não, mas talvez seja jogo para Sobral estar em campo. Até para quem sabe Richardson. A missão do Ceará é dificílima, mas essa é a missão do Ceará. Para ver se ele consegue de alguma forma fazer com que alguns cronistas estão falando que é impossível, né? E eu diria que impossível não é. O André acabou de trazer um exemplo do que já aconteceu. Mas há cronistas que já disseram por aí que o Flamengo perder é impossível. Aí, meu O Ceará já deu no Flamengo lá dentro. Não já foi só uma vez, aconteceu. não. Então, comprar esse discurso para mim é que não é bom. É preciso ter muita cautela dentro Mas dessa olha, dinâmica. Mas é o momento. Primeiro, o momento do Flamengo. Até que ponto o Flamengo se desgastou fazendo festa? Tem quem aposte nisso, porque não tem como controlar. Depois de uma conquista como a Libertadores, a festa em que se transformou isso no Rio de Janeiro, ainda se respira a Libertadores. Essa conquista parece que não vai terminar nunca. Ela continua nas ruas do Rio, na torcida do Flamengo, que amanhã pode botar mais uma faixa. Então imaginem os senhores o peso que vai representar esse estádio engalanado amanhã, com a maior torcida do Brasil, uma nação de 42 milhões de torcedores. Primeiro, então, é preciso saber se o time do Flamengo fisicamente vai estar inteiraço. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes, ganhar demais acaba criando até
uma situação tediosa, embora seja muito bom. Mas olha, essa história de tragédia anunciada, porque tá todo mundo com esse pensamento. Até o presidente do Flamengo. O Ceará acha, todo mundo está achando, quase todo mundo está achando que o Ceará vai ser massacrado. Sim. A ideia é essa. Sim. E o que piora, do meu modo de ver, é você não ter um William nesse jogo. Quando eu penso na postura defensiva que o Ceará tem que assumir, sem o William, ali com aquela tranquilidade dele, sem o Bahia, que é uma única válvula de escape que o Ceará tem naquela jogada pelo lado esquerdo, poxa, o time tá sem isso. O time não vai ter isso, rapaz. Minimamente isso. Craque Daniel. É isso mesmo, Serginho. É isso, Serginho. Então, é esse o problema. É o Ceará perder 2 jogadores desse naipe para um jogo desse. Mas o futebol, em muitas oportunidades, anunciava antecipadamente tragédias, massacres, goleadas absurdas. E nem foi isso que aconteceu. O Ceará mesmo, diante do Flamengo, o Fortaleza diante do Flamengo, eles conseguiram resultados que surpreenderam o Brasil inteiro. O último foi aqui, o Fortaleza, no último lugar ou nos últimos lugares, bateu no time do Flamengo para desgosto da torcida, da crônica carioca, que ficou tentando argumentar, justificar o fato de ter perdido por isso e por aquilo. Então, meus amigos, tudo pode acontecer. Agora, os fatos, vamos aos fatos. Esses desfalques do time do Ceará. A maneira de jogar do time do Ceará, a habitual maneira. Quando você dá bola ao adversário, que diz assim, venha que eu vou te golpear mais tarde. Até que você ainda acredita. Mas quando as suas situações são minadas, quando há problemas antecipados, aí você já fica com a bola um pouco mais murcha. E aí eu não sei. Vejam como as coisas são. Há algumas certezas de que o Ceará não fará muita questão de vencer o Flamengo. Como é que nós vamos tratar disso? Por quê? Porque perdendo, o time do Flamengo fará sua festa e o Palmeiras virá aqui com uma garotada. O Palmeiras virá aqui para o jogo com o Ceará com uma garotada que vai facilitar a vitória do Ceará, os 3 pontos que o Ceará precisa. Pode-se acreditar nessa possibilidade? E aí? Essas teorias aí, não dá pra contar com isso, essas conjunturas, elas existem mesmo. Eu já ouvi alguns torcedores falando isso. Não, eu já ouvi isso. Muitos, pelo amor de Deus. Já ouvi muitos, né? Mas a gente precisa lembrar que um dia desses, o Ceará precisava ganhar do Palmeiras. O Palmeiras mandou o Sub-20. Eu me lembro. O jogo foi na Arena Barueri. Isso. Era vencer para ir para Sul-Americano, salvo engano. E o Ceará foi lá e perdeu. Perdeu pro Sub-20 do Palmeiras. Quer dizer, então não tem facilidade comunicada, avisada. Eu acho que não. Tem que ir pro jogo tentar fazer um serviço lá dentro do Flamengo. Confesso pra você que nessa altura da temporada, WB, eu escuto muitas pessoas falando muito sobre fulano de tal não quer nada não. Acho muito difícil. Tem muita coisa em jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual o problema disso tudo? É ter deixado pra resolver a sua vida aí. Todos nós alertávamos há muito tempo, tal qual fazer o imposto de renda no último dia, né? É quase como isso. O time do Ceará não fez os que lhe cabia e agora ele está nesse martírio. Pois é, fazer o imposto assim apressadamente, você esquece até de negar um bocado de coisa, né? Ave Maria, mas não é verdade? Você tá um não dá nem tempo você negar muitas coisas que você ganhou, Como né? Como é que você tá criticando aqui a inclinação que existe para a inclinação a do ilegalidade, brasileiro. você está falando de Mas sonegação. claro que eu estou falando ironicamente, não é? Sarcasticamente. Sarcasticamente. Eu não sou adepto da fraude. De maneira nem nenhuma. de absolutamente nada. Mas a verdade é essa. Então, meus amigos, interessante. Quando se fala em goleada, eu me lembro de coisas do passado. No tempo que o Fluminense e que o Botafogo eram times extraordinários. O Botafogo tinha Garrincha, Didi, Quarentinha e Zagallo. Olha que fauna. Que time. O Fluminense tinha Telê, tinha Escurinho, tinha Castilho, Jair Marinho, Pinheiro, Altair, entendeu? Pois você sabe que numa decisão, o time do Fluminense levou uma goleada de 6-2 do Botafogo. Garrincha acabou com a brincadeira, né?
foi quando o Nelson Rodrigues disse que Deus escreve com as pernas tortas. Entendeu? E desde um determinado momento que o Garrincha começou a esculachar. Esculachar pro carioca é abusar da vantagem, da superioridade. E começou a driblar meio o time do Fluminense. E fazer a galera vibrar, que ele fazia o povo rir, né? Que ele era um Chaplin. Ele era um jogador chapliniano. Aí o Tele chegou pro Didi e disse: ô Didi, manda o Mané parar com essa palhaçada, porque senão o negócio vai complicar. E o Didi chegou pro Garrincha e disse: Mané, nosso amigo Tele tá pedindo para baixar a bola. Tá bom. Você basta de humilhação, não é? Ora, o Garrincha, como ele era, né? Era maluco. E começou e continuou a fazer o show. Resultado, o pau cantou, meu amigo. Todos brigaram, foi uma tremenda confusão. Humilhação, ninguém aguenta. Aliás, sim, o centroavante do Botafogo, o outro centroavante era Paulo Valentim, outra fera. E tem histórias de times que estavam sendo goleados. O jogador pediu pro adversário: bicho, dá pra maneirar? Vamos parar com isso aí, tá bom. Vocês já fizeram gol demais. Maneira aí, porque tá ficando feio pra gente. Enfim, eu não sei se eu acertei em fazer essas reminiscências, né? Que dizem respeito a placares folgados, a superioridades incontestáveis. Mas é isso aí. Eu até ia falar sobre a minha reflexão, mas daqui a pouco eu falarei. Não, mas só, André, só pra gente, de fato, arrematar dentro dessa ótica, né? Você começou falando, quem ficaria no lugar? As escolhas não são óbvias, e pra mim também não. Se a gente olha pra temporada, o Condé sempre falou, né? Do lado direito, Marlon e Marcos Vitor disputam posição. Do lado esquerdo, na avaliação do treinador do Ceará, que já deu entrevistas falando isso, Éder e William Machado disputam posição. Isso. Se é o William que não tá, na ótica do treinador, teoricamente seria o Éder, né? Só que a grande questão é que o Éder jogou bem menos que o Marlon para esse peso, para esse momento do Ceará. Então, talvez não seja uma opção tão óbvia. Da mesma forma na lateral esquerda, né? Se você passa para olhar por posição, o Ceará tem 2 jogadores, o titular é o Bahia e o reserva é o Nicolas. O WB até falou, o Nicolas entraria. Mas o Rafael Ramos já fez essa função. E eu apostaria que o Rafael Ramos vai jogar. Até porque o Nicolas é um jogador que, nos momentos em que foi utilizado, acho que ele se deu pior do que o Rafael, acho que ele não contribuiu pouco nesses momentos. E hoje, ele está até envolvido, né? Talvez até em uma possível negociação, né? Muita gente falando aí do Goiás, interessado na contratação do Nicolas e tal, então talvez Rafael jogue por ali. Mas acho que a grande mudança, e eu reforcei isso aqui quando eu falei, talvez seja no meio campo, André. Eu não entraria em campo com 3 atacantes, não. Também não. Apesar da Iria necessidade... povoando mais o meio de campo. Eu botaria um 4-4-2 ali. Tentaria, dentro dessa ótica, fazer, né, 2 linhas compactas, né? Para tentar impedir esse meio campo do Flamengo de jogar, apesar de ser muito difícil. Qual seria a formação que iria? Richardson, Dieguinho, Zanocelo e o Lourenço. Para tentar dar uma combatividade mais ali no meio de campo, mas é assunto pra gente conversar ainda mais daqui a pouquinho. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta já já.